Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 4, e o nosso tema é o cristão diante da pobreza e da desigualdade social. Nessa lição, nós vamos ver como o cristão ele pode ajudar nessa desigualdade social, como ele pode contribuir para que as pessoas possam ser ajudadas. Assim como nós vimos na lição passada acerca da pobreza, nós vamos ver hoje como está a desigualdade social, quanto no mundo, principalmente também no nosso país e também dentro da igreja que existe. Texto do dia. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que compadece do necessitado honra-o. Infelizmente, irmãos, nós vemos que em muitos lugares a visão das pessoas é sempre para aquelas que têm mais condições financeiras. O olhar ou até a atenção é sempre maior para eles. Infelizmente, nesses dias de hoje, nós estamos passando por isso. E às vezes também acontece de quem tem mais acaba oprimindo aquele que tem menos. Aqueles que vivem em dificuldades financeiras, que tem uma condição mais humilde. Isso aqui, meus irmãos, nós vamos ver que é uma abominação diante de Deus. Por quê? Porque Deus honra aquele que tem menos. E aqueles, meus irmãos, que tem mais, Deus também pode honrar, mas também não pode desprezar aquele que tem menos. A nossa síntese. Diante da desigualdade e da marginalização social, a ação solidária da igreja testifica a relevância da fé cristã diante dos homens e da credibilidade à pregação do evangelho. Então nós temos que pregar o evangelho, nós temos que anunciar o reino de Deus para todas essas pessoas. Nós temos que falar sem ter nenhum problema, nenhuma restrição, nenhum preconceito. O nosso texto bíblico que está em Tiago, capítulo 5, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 6 diz assim: Eia, pois agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes são comidas da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram e a sua ferrugem dará testemunho contra vós e comerá como fogo a vossa carne, entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra e vos deitastes e cevastes o vosso coração como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Então, não é pecado, meus irmãos, ser rico. O pecado não está na riqueza, e sim as pessoas se apegarem às riquezas dessa terra. Esse é o pecado. Nós vemos aqui que às vezes o rico, o abastado, ele tem condições e às vezes se acha no direito que pode oprimir o pobre. Tiago aqui está repugnando esse tipo de conduta. Então nós vemos, meus irmãos, que o pecado não está em ser rico, mas sim se apegar à riqueza e achar que com essa riqueza nós podemos fazer aquilo que queremos e desejamos, sem achar que vai ter problema algum. A nossa introdução. A desigualdade social e a pobreza são problemas sociais presentes em praticamente todos os países do mundo, mas principalmente nas nações em desenvolvimento do sul global, incluindo o Brasil. Aqui milhares de famílias vivem em condição de miséria, cuja renda é insuficiente para suprir as necessidades básicas. Não há como viver indiferente a esta realidade calamitosa. Diante disso, a presente lição demonstrará a importância da participação cristã nas obras sociais, como expressão de amor e misericórdia, como os princípios bíblicos podem contribuir para a formação de uma sociedade livre, justa e produtiva. Irmãos, o nosso grande problema nos dias de hoje não é as pessoas quererem ajudar ao pobre, não é o político fazer uma foto lá com o pobre. O problema, às vezes, meus irmãos, está na intenção de fazer isso. O que está acontecendo nos dias de hoje, infelizmente, são aqueles que às vezes querem ajudar, mas não ajudar por amor a essas pessoas, não. Ajudar essas pessoas para promover a sua credibilidade mediante a sociedade. Pode perceber, quando chegar tempos de eleição, o político ele sempre está lá com os pobres, abraçado, não tem restrições. Mas nós vemos que não é bem assim. Isso não vamos tentar diminuir a desigualdade social, tentar se aproximar das pessoas. Não é isso.
o que nós temos que fazer não é apenas querer que a nossa imagem, até mesmo na igreja, às vezes vai lá, tiram fotos, as pessoas agora com as redes sociais tiram fotos abraçado com determinadas pessoas que têm que é menos abastado, mas quando está fora das câmeras não está nem aí para essa pessoa. Nós temos que dar atenção em todo o tempo. Nós todos, eu creio que sempre vai haver alguém que tem menos do que você, mas lógico, às vezes a gente vive num país que a renda per capita é muito difícil, principalmente para quem, né, para quem trabalha, muitos impostos, a gente acaba não tendo condições para muitas coisas, mas sempre vai ter alguém que passa mais dificuldade do que nós. Então, meus irmãos, não cabe a nós acharmos que podemos prover a nossa imagem com aquele que tem menos. Não, nós temos que fazer por amor a Deus. Tópico 1. A ascensão econômica e o cuidado com o pobre. A pobreza nas Escrituras. Nas Escrituras, o pobre é retratado como uma pessoa necessitada, desamparada ou que se encontra em situação de miséria. Irmãos, na pobreza naqueles dias era assim mesmo, como nós até vemos hoje. Hoje, antigamente tinha só classe A, B e C. Hoje abriram precedentes até para a classe D, né? Ou seja, aquelas pessoas que são pobres, mas estão adquirindo bens como casa, como carro, principalmente nem tanto casa, mas como carro, como bens, eles estão medindo o consumo das pessoas. E claro, tem pessoas que às vezes não têm condições suficientes para isso, mas no Antigo Testamento as pessoas pobres passavam por dificuldades. Malemar, vamos dizer assim, tinha condições para se alimentar. Mas nós vemos que hoje, no nosso país, já foi pior. Hoje as pessoas têm um pouquinho mais de condições financeiras e às vezes o pobre mesmo, retratado nas Escrituras, é aquele que nós falamos, não tinha nem condições para se alimentar direito. Não tinha às vezes 3 refeições no dia, mas sim 2 ou às vezes até uma. Já que viviam em lugares difíceis e às vezes a seca se prolongava por muitos dias. Mas nós vemos, irmãos, que isso também não dá direito para aqueles que têm mais pisarem naqueles que têm menos. O pobre e o amor ao próximo. Enfaticamente a palavra destaca a importância do cuidado ao pobre, assim como denuncia a discriminação e desonra contra pessoas carentes. Tal se deve ao mandamento de amar ao próximo como a nós mesmos e do imperativo de demonstrarmos o resplendor das virtudes cristãs para a glória de Deus. Então, nós temos que amar as pessoas, nós temos que fazer o bem para as pessoas. Quando nós citamos aquela questão de não querer fazer o bem, vai lá, faz alguma coisa para a pessoa, tira foto, tem que tirar foto com tudo, tem que registrar, tem que colocar nas mídias sociais para que as pessoas possam ver que nós somos bonzinhos. De repente nós somos pobres, que temos uma condição um pouquinho melhor do que outros pobres, mas nós estamos lá ajudando. Meus irmãos, Deus nunca permitiu que a pobreza de outras pessoas que têm menos do que nós possa fazer com que nós venhamos nos promover em cima de outras pessoas. Nós não podemos se promover em cima da dificuldade de ninguém. Não podemos ter essa intenção. Nós temos que fazer as coisas para as pessoas, amar o nosso próximo, e se tiver que fazer alguma coisa por ele, faça em oculto, porque Deus, aquele que trabalha em secreto, ele vai nos recompensar. Mas hoje as pessoas fazem para aparecer, as pessoas fazem essas coisas aí tudo para quê? Para que se autopromover a sua imagem. O 3, a ascensão econômica e desigualdade social. Mesmo quando há ascensão econômica e melhores condições de vida, a desigualdade social e os grupos em situação abaixo da linha da pobreza persistem em existir. Isso porque, em razão dos efeitos do pecado, a Bíblia declara que sempre haverá pobres na terra. Irmãos, sempre vai existir pessoas que passam por dificuldades. Ah, mas não é crente? Não. Porque às vezes a oportunidade atingiu a todos. E atingiu a muitos, só que ela não foi atingida com essa oportunidade, ou não deu o devido valor à oportunidade. Mas nós vemos, irmãos, que às vezes acontece de a pessoa não ter conseguido acompanhar o crescimento, e aí ficou para trás, às vezes não conseguiu acompanhar. Isso tem que ser um desprezo da nossa parte? Não. Nós temos que dar atenção a essas pessoas. Por quê? São os nossos irmãos em Cristo, são as pessoas que de repente não é crente, mas Deus vai fazer com que nós venhamos falar acerca do reino de Deus para que possa se converter.
Nos países de primeiro mundo sempre tem pessoas que não têm onde morar, que têm dificuldades financeiras. Se país de primeiro mundo tem isso, imagine no nosso país, como nós vemos que antigamente os mendigos, né, vamos dizer assim, ficavam mais no centro da cidade, hoje tem em todos os lugares. Também pelo fato da droga, né, que as pessoas às vezes não conseguem mais trabalhar, não conseguem se firmar emprego, mas nós não podemos deixar de fazer a nossa parte como cristão. Também somos apenas mordomos de Deus nessa terra. Aquilo que possuímos, na verdade, pertence a Ele. Irmãos, se nós tivermos a ideia de que aquilo que Deus nos concedeu, claro, nós temos que fazer um bom uso, nós temos que administrar bem aquilo que Deus nos deu. Mas nós não podemos ficar indiferente à necessidade do nosso irmão. A justiça social e profetismo. Justiça social e igualdade. Fazer justiça é um aspecto vital no nosso viver diário. Justiça no sentido hora empregada, não tem qualquer acepção ideológica ou política partidária. Em termos bíblicos, a justiça social parte do pressuposto de que todas as pessoas devem ser tratadas com igual respeito e dignidade, possuindo os mesmos direitos e deveres nas sociedades. Irmãos, nós sabemos que, principalmente no nosso país, o pobre não tem vez. Aquele que é mais necessitado não tem vez. O pobre, que às vezes tem uma condição assim, um pouquinho melhor do que outros, né? Que hoje nós falamos que tem até a classe D e E, estão querendo até a classe E, mas aqueles que estão ali, pobres ali, mas quando chega em outro lugar que tem as pessoas que têm um pouquinho mais de condição, a vez é sempre daquele que tem mais. Saiba que a vez é sempre daquele que tem mais. No nosso país é assim, em outros países é assim, mas principalmente no nosso país, onde a desigualdade social é muito grande. O território brasileiro é um país muito grande. Então, cabe também que a desigualdade social seja muito grande. E a igualdade fica difícil, algumas inclusões sociais. Então nós vemos que, mediante essa situação, mediante essa questão, nós vemos que as pessoas muitas vezes têm essa visão preconceituosa mesmo, as pessoas têm essa mentalidade, para que aquele que tem menos sempre não vai ter nenhuma atenção a ele, e aqueles que têm mais vai ter sempre mais atenção. Na igreja também é assim. Às vezes, aqueles que têm mais têm uma visualização melhor. Aqueles que têm mais condição financeira sempre, às vezes, têm uma visão melhor. Sempre tem oportunidades, não vou dizer oportunidades, mas sempre tem um tratamento melhor do que o outro. De repente, se ficar doente, as pessoas já vão visitar, mas aquele pobrezinho lá e tal, ninguém às vezes nem vai visitar. Ou se for visitar, é um ou outro. Então, meus irmãos, não estou querendo dizer que generalizando a situação, estou querendo dizer, mediante as circunstâncias que nós vivemos, essa é a realidade dos nossos dias. Também, aqui, o espírito cristão de amor mútuo e caridade comum é uma marca do cristianismo ao longo da história. Então, nós temos que tratar as pessoas igualmente, tratar o pobre igual, tratar o rico, vamos dizer assim, mediante a classe social, se é assim que nós medimos, tem que tratar igualmente. Não adianta só porque a pessoa entra na igreja e tem uma roupa de luz. Jesus falou mesmo, nossa, você vê todo aquele resplendor e vai tratar a pessoa, Tiago diz isso, né? E vai tratar a pessoa, olha, senta aqui no lugar de honra, e o pobrezinho vai jogar de lado. São almas. Almas precisam ser tratadas iguais. Nós não temos o direito de tratar as pessoas diferente pela sua classe social. Nós temos que sim, dar honra, um pastor de igreja, alguma pessoa que esteja na obra ativa, nós temos que fazer a vontade de Deus, no sentido de que dar honra àquelas pessoas. Mas até isso, nós temos que medir como nós vamos fazer. Profetizando contra as injustiças. A função profética sobrepuja a tarefa de transmitir mensagem de bênçãos da parte de Deus. Ele envolve também a denúncia do erro e a exortação contra as injustiças. Em outras palavras, o profetismo bíblico é abrangente, pois compreende além do aspecto eminentemente religioso, as esferas econômicas e políticas. Profetas como Isaías, Jeremias, Miqueias, Zacarias falaram ousadamente contra a corrupção, a exploração e a injustiça do seu tempo.
Irmãos, aí também vai falar aqui de Amós que condenou. Infelizmente, às vezes não se pode, muitos não estão podendo pregar contra essas injustiças com medo de boicote, porque às vezes se depende de você falar de alguma coisa que não for atingir, ninguém pode falar, meus irmãos, para atingir determinada pessoa, para atingir A, B ou C, não. Nós temos que pregar a palavra de Deus, que o povo venha ouvir e venham reconhecer o poder de Deus. Mas nós vemos que esses profetas, eles condenaram as injustiças. Hoje nós temos muitas injustiças no nosso meio. Infelizmente, injustiças muitas em nosso meio. Não se fala, Por quê? Porque se falar, de repente, pode causar um mal-estar. Mas nós temos muitas injustiças e dificuldades. Infelizmente, não é somente no país que há isso também há dentro da igreja. Então nós temos que procurar fazer tudo mediante a vontade de Deus. Ou seja, respeitando a todos, fazendo a vontade de Deus, tratando as pessoas iguais, procurando tratar as pessoas da melhor forma, condenando as injustiças, as explorações. Então, meus irmãos, mas há exploração? Será que há, meus irmãos? É uma coisa para pensar e nós verificarmos se há exploração. Você acha que não há exploração? Você acha que há? Pense. Pense que você pode ter uma grande surpresa. Vamos lá. O 3. Voz profética da igreja. A dimensão política do ministério profético permanece válida ainda hoje. Os cristãos são chamados a testemunhar publicamente acerca da justiça divina, ao tempo que denuncia todo tipo de injustiça. A voz profética dos cristãos deve consolar e edificar, mas também precisa exortar, apontando tanto os desvios morais quanto sociais a partir das verdades bíblicas. Então nós temos que trazer à tona tudo isso mediante as verdades bíblicas, mediante a palavra de Deus, mediante aquilo que está nas Escrituras, aquilo que as Escrituras nos apresentam. Nós temos que falar sem medo. Não tem medo de A, de B ou de C. Nós temos, meus irmãos, que ficar temerosos com o Senhor, que vê todas as coisas e colocou a palavra na nossa boca. A política econômica e a desigualdade social no Brasil. Desigualdade social no Brasil. O país em que vivemos é marcado pela desigualdade social. Irmãos, isso não é não é segredo para ninguém. A desigualdade é muito grande. Enquanto em uns lugares, alguns têm muitos, no mesmo lugar tem muitas pessoas que têm pouco. Mas você vai dizer, mas lá no Nordeste do país, a grande maioria tem muito pouco. Mas também lá tem pessoas que têm muito, abastado, que às vezes cresce explorando aquelas pessoas que têm pouco, já que a renda é pouca, então eu vou fazer a minha riqueza aqui mesmo. Esse é o pensamento de muitos. Economia na perspectiva cristã. Embora a Bíblia não seja um livro de economia, ela também ela contém relatos e princípios que nos fazem compreender a relação entre pobreza, riqueza e trabalho, desigualdade social e muitos outros temas da área econômica. Então, meus irmãos, a Bíblia vai trazer alguns exemplos acerca disso, da desigualdade social, da questão econômica. Cabe a nós verificarmos, meus irmãos, o que nós podemos fazer. E o que nós podemos fazer? De imediato eu te digo, nós temos que tratar as pessoas com respeito, todas elas. Você não pode querer tratar uma pessoa melhor do que a outra pela sua condição financeira. Nós não podemos. Como os crentes em Jesus, nós não podemos. Mas infelizmente há isso dentro da igreja. As pessoas que têm mais são bem tratadas, são mais ouvidas, são mais atendidas, e as outras estão passando pelo que estão passando. Mas nós temos que verificar essa questão econômica. Claro que não está falando exatamente sobre isso aqui, mas vamos dizer assim, aproveitando a oportunidade de falar acerca disso, essa é a verdade. E tem mais aqui. Vejamos algumas dessas diretrizes: incentivo ao trabalho e repreensão à preguiça, limitação da função do governo, condenação àqueles que manipulam a economia, proteção da propriedade privada, ênfase na liberdade responsável e a valorização do espírito comunitário de ajuda ao próximo, dentre outros. Então, lá naquela época de Moisés, já estavam preocupados com toda essa questão econômica, com toda essa questão de Estado. Se nós fôssemos voltar até antes
de Moisés, lá no rei Hammurabi, também ele tinha toda essa questão aqui de como deveria proceder acerca da questão econômica. Assistência e desenvolvimento. Mesmo no ambiente coletivo, a assistência às pessoas carentes é uma atitude vital da solidariedade, embora o governo civil deva promover o bem, o qual inclui programas de assistência social para atender às necessidades básicas dos cidadãos. Não é recomendável criar uma cultura de assistencialismo que perpetue a condição da pobreza. É necessário focar no desenvolvimento para que pessoas e famílias adquiram independência econômica e ganhem o pão do suor do rosto. Irmãos, é necessário que as pessoas tenham a oportunidade de fazer. Não dá nada de mão beijada assim, as pessoas precisam de ajuda, o órfão, a viúva precisa. Mas tem que ensinar as pessoas a poder se autossustentar sem depender dos outros, vamos dizer assim, das outras classes, das outras classes não, mas dos planos, né, do que está acontecendo. As pessoas têm que ter a sua própria renda. Mas uma coisa interessante aqui é que nós temos que dar essa assistência, nós temos que fazer o possível para que outras pessoas também possam alcançar. As pessoas precisam ter a oportunidade e cabe a nós fazermos isso. Infelizmente, tem muitos hoje que querem explorar a igreja, querem explorar o governo, que às vezes pode trabalhar, mas às vezes manipula tudo para não poder trabalhar. Isso também é um erro dessas pessoas. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Fazendo a nossa parte como? Ajudando, dando amparo, orando para que as coisas possam dar certo e que essas pessoas possam conseguir melhorar de vida. Conclusão. Como percebemos nessa lição, o trabalho solidário da igreja testifica a relevância da fé cristã diante dos homens, ao mesmo tempo em que dá credibilidade à pregação do evangelho. Não podemos esquecer, porém, de que a igreja, no sentido aqui empregado, não se resume à congregação local, individual ou coletivamente cristãos regenerados. Cristãos regenerados são capazes de desenvolver obras sociais que expressam amor e a misericórdia divina a partir da igreja local. Então, a igreja tem que fazer a sua parte. A igreja não pode querer se promover mediante as dificuldades das pessoas. A igreja tem que pregar o evangelho, fazer obra social, esperando a recompensa de Deus. Amém, irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe em nome de Jesus.